Olá, me chamo Pablo Martini Weber, venho apresentar meu trabalho Obtenção de Transgênicos e seus mecanismos da disciplina de Genética e Melhoramento Vegetal, tendo como professor Ivan Ricardo Carvalho. Então, as plantas transgênicas vieram para melhorar a qualidade dos alimentos e alguns custos de produções, e também algumas biotecnologias, como o milho resistente ao ataque de insetos e lagartas e soja resistente a herbicida como os principais exemplos. Então, o início de tudo se teve, né, com a descoberta das células e seus componentes, como núcleo, complexo de Golgi, mitocôndria, cloroplastos, parede celular, entre outros. O DNA que está presente no núcleo é onde a gente encontra as características de um organismo, e também o DNA é dividido em unidades funcionais, os genes. Cruzamentos vegetais. Trago aqui o relato do trigo, em que houve a hibridação interespecífica entre o triticum monococcum e o Aegilops spelcoides, que são duas gramíneas que se desenvolviam nos campos da Ásia, e por uma competição acabaram se tendo uma... Os cruzamentos vegetais tragam como exemplo o trigo, em que houve a hibridação interespecífica entre o triticum monococcum e o Aegilops spelcoides, onde eram duas gramíneas nos campos da Ásia, e pela competição acabaram tendo uma polinização cruzadas, dando origem ao trigo. A química do entrecruzamento das cromatídeas homólogas tem dois modelos de recombinação entre as cromatídeas não irmãs, que foram propostas, o de Winterhouse e o de Holliday. Quebra e religação se dão por meio de endonucleases, e os blocos de ligação podem serem rearranjados dentro das células meióticas, possibilitando o aparecimento de novas formas fenótipicas, mesmo com baixa frequência, sendo assim possível transferir genes de uma planta para outra por meio de cruzamentos. O melhoramento convencional, né, possibilitou novas combinações de genes são produzidas por cruzamentos de indivíduos escolhidos. O melhoramento genético convencional teve muito sucesso e aumentou significativamente a produtividade das plantas. Aqui embaixo trago então o melhoramento convencional e o melhoramento por meio da transgenia. O convencional acaba levando genes indesejados junto para a nova planta, enquanto na transgenia você consegue isolar, né, as características desejadas e levar apenas então o que é desejado para a nova planta. Enzimas de restrição, tesouras genéticas. A tecnologia do DNA recombinante requer que a manipulação do DNA seja feita em pequenos pedaços, dada a inviabilidade de se usar toda a molécula num só tempo. Pequeno fragmento possibilita que possa ser conhecido suas bases em laboratório, construindo um DNA artificial de outra espécie para transferi-lo para a espécie estudada. Se agora o DNA dos organismos pode ser conhecido, é possível então que se transfira de um organismo para outros fragmentos de DNA ou mesmo genes. Transferência de DNA nas plantas. De posse do conhecimento e manipulação do DNA das plantas, vírus e bactérias, é possível se conhecer de quais genes estão constituídos os trechos de DNA. Trago aqui o exemplo da bactéria Agrobacterium. Ao se fixar nas células das raízes, introduzem seu DNA na forma de um segmento chamado DNA. Técnicas modernas da engenharia genéticas, né, abriram a possibilidade de isolar e clonar genes e bactérias, vírus, plantas e animais e introduzi-los e expressá-los em plantas. Isto significa que podemos obter uma planta transgênica pela transferência de um ou poucos genes escolhidos, identificados com precisão e com função conhecida. O sistema Agrobacterium, já citado, é o que vem sendo mais utilizado. Então aqui temos o sistema Agrobacterium, né, são bactérias do solo que se associam às plantas causando-lhes tumores. Então essas bactérias, ao se fixarem, elas estimulam a planta a produzir hormônios vegetais, assim deixando a planta com maior capacidade para a fixação, por exemplo, do nitrogênio, maior produção de hormônios vegetais, né, para estimular assim sua produção e desenvolvimento. Outros sistemas de transferência de genes, a eletroporação é outro sistema de transferência de DNA. Esse sistema necessita da obtenção de protoplastos, que são células vegetais desprovidas de parede celular, obtidas pelo uso de enzimas digestivas do tipo celulases. Apresenta a vantagem de se manipular a sequência de DNA a serem incorporadas antes da aplicação às células. Entretanto, como grande obstáculo está o fato de que poucas culturas ainda possuem protocolos de regeneração. Outro método, né, os microprojéteis, que requer a precipitação de moléculas do DNA selecionadas de outras plantas
bactérias ou vírus sobre microprojéteis de ouro ou tungstênio, que depois, por meio de um aparelho de pressão, são aceleradas para alta velocidade. E só o único problema é que para regenerar plantas, as células transformadas são cultivadas in vitro, no meio contendo nutrientes e hormônios vegetais. Na embriogenese somática, a partir de uma célula que se multiplica, organiza-se uma estrutura semelhante ao embrião que existe na semente normal. Já na organogenese, várias células diferentes dão origem aos órgãos da planta, ou seja, o caule e as raízes, sem passar por um estágio do embrião. A conclusão que eu trago desse trabalho é que a gente tem que entender dos produtos transgênicos, né, das plantas transgênicas, para ver que eles não trazem tanto mal à nossa saúde, como tem pessoas que falam. E sim, é uma biotecnologia que vem para somar, para aumentar a nossa produtividade, baixar o custo, né, de uma cultura, assim trazendo benefícios para nós e para o meio ambiente. Deixo também meu contato para caso alguém queira o trabalho completo, só entrar em contato que eu posso estar fornecendo. Muito obrigado pela atenção.